Você já passou mais tempo pensando no que postar do que criando conteúdo em si? Hoje eu vou te ensinar a gerar mais de 1.000 ideias de conteúdo estratégico para sua linha editorial do Instagram, usando uma estratégia que muitos players do mercado não quer que você descubra, e no final eu vou te ensinar a automatizar todo esse processo. Prazer, eu sou a Paloma Guedes, consultora de marketing, estrategista digital, criadora do Método SEV das agentes executoras de conteúdo. E agora eu vou te mostrar na prática, irmã, como essa magia toda acontece. Porque criação de conteúdo não tem a ver com criatividade, sim técnica. Todo mundo fala que para você vender no Instagram você precisa ficar criando conteúdo. E tá certo, mas também não tá tão certo assim, porque você precisa criar conteúdo, mas precisa criar o conteúdo certo. Você precisa sim ser constante, principalmente no começo. Entretanto, não adianta você ser constante se você não souber exatamente o tipo de conteúdo que vai elevar o nível de consciência da audiência em relação à sua autoridade como profissional. Então, se você sente que está sempre correndo atrás de criar conteúdo, só que toda vez que você posta flopa, não gera engajamento, a culpa não é exatamente sua, e sim da estratégia que você está utilizando para criar esse tipo de conteúdo. Então, vamos para o passo a passo que você vai utilizar para criar 1.000 ideias de conteúdos estratégicos para fazer a sua audiência entrar no teu perfil e pensar, nossa, essa pessoa, ela manja muito disso que ela está ensinando, ela é realmente uma profissional de valor e autoridade. Vamos lá? O primeiro passo, você vai listar 5 pilares diferentes em relação ao perfil da sua persona. Vamos lá, que pilares são esses, Paloma? Primeiro você vai listar as dores da sua persona, depois você vai listar os desejos da sua persona, depois você vai mapear as objeções da sua persona, mapear também as provas sociais que poderiam gerar interesse nela, sabe? Fazer com que ela confiasse em comprar de você. E depois você vai mapear o que nos seus bastidores de trabalho você pode estar inserindo como conteúdo nas suas redes sociais para fazer com que a sua audiência se envolva ali no seu processo de trabalho, no seu processo criativo e reforce ainda mais o teu posicionamento, a sua imagem de profissional de valor e autoridade na cabeça dela. Então, você já fez esse primeiro passo, que é fazer todo esse mapeamento? A gente vai para o segundo passo, que é dividir 5 perguntas exatas que a sua audiência faria em cada pilar desse. Então, você já fez esse mapeamento e aí você vai se perguntar: quais são as perguntas que ela faria em relação às dores dela? Quais são as perguntas que ela faria em relação aos desejos dela? Quais são as perguntas que ela faria em relação às provas sociais que eu tenho para provar para ela que eu sou bom? Quais são as perguntas que ela faria em relação à minha construção de bastidores, por exemplo? Eu tenho a mentoria SEB. Então, se eu dou a minha mentoria para mulheres que querem estruturar uma mentoria, talvez uma pergunta que ela possa ter em relação a isso é: Paloma, como você consegue fazer a entrega? Paloma, como você estruturou a sua mentoria? Paloma, como você precificou a sua mentoria? Então, selecionar 5 perguntas que ela se faria é o segundo passo importante para essa construção de conteúdos estratégicos. Agora, o terceiro passo é multiplicar cada pergunta dessa por 5 formatos. E é aí que o número de conteúdo vai crescendo. Então, vamos pegar aqui o pilar dos bastidores, onde a minha aluna me pergunta como eu faço para precificar minha mentoria. E aí eu vou pegar essa pergunta e transformar em um Reels, em um carrossel, em uma dica para stories, em um compartilhamento de bastidor e mais um Reels de tendência. Então, eu tenho aqui 5 formatos diferentes com a mesma pergunta. Aí ficaria mais ou menos assim, no Reels comum. Como precificar a sua mentoria? No carrossel, 3 estratégias que eu uso para precificar minha mentoria do jeito certo. Nos bastidores, acompanha comigo os cálculos que eu fiz para conseguir chegar no valor certo da minha mentoria. Nas dicas, 3 coisas que você não deve fazer na hora de precificar a sua mentoria. E nas tendências, 5 tendências de precificação que o mercado está utilizando para vender consultorias e mentorias. Então aqui você pegou uma única pergunta de um dos pilares e transformou em 5 conteúdos. Se você seguir essa linha de raciocínio, mais ou menos em cada pilar, você vai conseguir 25 ideias diferentes de conteúdo. E multiplicando pelos formatos, você vai ter mais de 100 ideias de conteúdos estratégicos para você produzir na sua linha editorial. E se você colocar em cada abordagem dessa 10 variações, boom, você vai ter 1.000 ideias de conteúdo. Mas é claro que ter 1.000 ideias de conteúdos no papel é muito difícil, né? E é por isso que a gente pode utilizar o poder incrível da inteligência artificial. Imagina você tendo ideias todos os dias persuasivas, estratégicas de conteúdo que vende para você no Instagram, sem precisar fazer todo esse cálculo matemático louco. Foi exatamente por isso que eu criei as agentes executoras de conteúdo. Elas analisam seu posicionamento, analisam o seu público e cria conteúdo estratégico para você todos os dias,
com CTA, copy e estrutura de vendas personalizadas. As agentes executoras de conteúdos foram criadas com toda a inteligência de criação de conteúdo estratégico do mercado. Você pode utilizar todo esse cálculo matemático para criar ideias de conteúdos ou você pode ativar suas agentes executoras de conteúdos que ela vai gerar todos os dias conteúdos persuasivos para você atrair, envolver e vender para sua audiência. Lembre-se, quem não é visto não é comprado. Só que não adianta postar qualquer tipo de conteúdo, precisa ser o conteúdo certo. E postando o conteúdo certo nas minhas redes sociais, que fez com que hoje eu tivesse um grupo de alunas dentro da minha mentoria que já faturaram mais de R$ 893 mil. Então clique no link aqui embaixo desse vídeo e ative suas agentes executoras de conteúdo e comece essa produção de conteúdo agora mesmo. Poste o conteúdo que vai fazer a sua audiência te olhar como uma profissional de valor e autoridade e deseje comprar de você. As minhas agentes, elas foram desenvolvidas para isso. Uma única atitude pode mudar totalmente os seus resultados. Então clique aqui embaixo e ative as suas agentes. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos 9 anos de carreira no marketing é que uma única atitude pode mudar o jogo inteiro. Então clique no link aqui embaixo desse vídeo, ative as suas agentes executoras de conteúdo, comece a produzir conteúdo agora mesmo, porque a colheita é certa para quem é executora. E eu te vejo no próximo vídeo do canal Método SEB.